Ele fica a 3.000 metros acima do deserto do Arizona e olha fixo para o céu da noite. Seus espelhos gigantes são capazes de captar a luz de estrelas a 9 bilhões de anos-luz de distância. Graças a ele, os astrônomos podem ver mais longe do que nunca no espaço. O Grande Telescópio Binocular é o maior telescópio óptico do planeta e é a culminação de mais de 300 anos de genialidade na engenharia. Ele deve seu sucesso a 6 avanços históricos no mundo dos telescópios. No centro de cada um existe uma grande inovação tecnológica que permitiu que os astrônomos os construíssem cada vez maiores. Uma a uma, viajando nessa escala, iremos revelar as incríveis histórias por trás desses gigantes ópticos e das invenções que permitiram que eles ficassem cada vez maiores. Seis passos engenhosos que permitiram que os telescópios passassem de grandes para maiores, até se tornarem os maiores do mundo. Gigantes da engenharia. Telescópios. Quando o Sol começa a se pôr no deserto do Arizona, o Grande Telescópio Binocular, ou LBT, se move sem fazer esforço para sua posição. LBT, aqui é David. Os astrônomos fazem a verificação final. A observação está prestes a começar. Esta noite, uma equipe de astrônomos liderada pelo Dr. Richard Green irá observar o interior de galáxias que ficam do outro lado do nosso universo. Podemos ver casulos dentro dos quais novas estrelas e sistemas planetários estão sendo formados. Podemos olhar no coração de galáxias próximas e ver as partes constituintes das galáxias em formação. Essas observações ajudarão os cientistas a entenderem como nosso próprio sistema nasceu. O LBT é a última palavra em uma série de inovações na história da engenharia. Para entendermos como os astrônomos são capazes de ver tão longe no espaço, vamos precisar voltar no tempo. Nossa história começa na Inglaterra do século XVII, com uma invenção incrível, o telescópio de reflexão. Primeiro passo, captando luz. Universidade de Cambridge, 1669. Um matemático brilhante de 26 anos de idade está começando a pensar sobre o universo. Sir Isaac Newton foi um cientista notável. Era capaz de se envolver com um problema e se preocupar com ele durante meses e anos a fio. Muitas pessoas, claro, ficam chateadas quando alguma coisa não dá certo e desistem. Mas ele tinha uma persistência extraordinária e começou a trabalhar em alguns problemas-chave em física. Um desses problemas era o desempenho dos telescópios. Os astrônomos queriam estudar os planetas do Sistema Solar, mas seus telescópios não estavam à altura do trabalho. Para ver estes distantes objetos no céu à noite, os telescópios teriam que capturar mais luz. E para isso eles iriam precisar ter uma lente maior. O objetivo da lente é focalizar toda a luz para um único ponto.
Mas uma lente maior acabou trazendo problemas grandes para os primeiros astrônomos. Newton tinha descoberto que um raio de luz, ao passar através de um pedaço de vidro, curva a luz e a divide em cores diferentes. O mesmo acontece quando a luz passa através de uma lente de vidro, mas a lente traz cada cor para dentro de um foco em um ponto diferente. Estes múltiplos pontos de focos fazem a imagem parecer desfocada. Quanto maior a lente, mais a imagem parecerá desfocada. Em seu estudo em Cambridge, Isaac Newton acredita ter encontrado a resposta para o problema de criar um telescópio que produza imagens claras sem a deformação das cores. Ele remove a lente problemática e a substitui por algo totalmente diferente. Este é o primeiro telescópio de reflexão do mundo criado por Sir Isaac Newton em 1671. Ele o fez em sua sala em Cambridge usando materiais muito comuns naquela época. Tubos de papelão, uma bola de madeira para fazer os ajustes e um espelho que substituiu a lente aqui embaixo. O espelho de Newton é um disco de metal polido até obter uma forma côncava. Ele reflete a luz de objetos distantes para um único ponto. Um segundo espelho, menor por sua vez, desvia a luz para dentro de uma ocular. Como a luz não passa através de uma lente espessa, não há separação das cores e a imagem não fica desfocada. Refletindo a luz, o telescópio de Newton produz as imagens mais nítidas do mundo. Aquele telescópio fez as pessoas da sociedade real, em janeiro de 1672, ficarem de queixo caído, porque ele era mais poderoso e dava uma imagem mais clara do que um telescópio convencional de 2 metros de comprimento. Desse ponto em diante, a história de como os telescópios evoluíram é uma história de espelhos cada vez maiores e não de lentes. No mundo dos telescópios, o tamanho importa. Quanto maior o espelho, mais luz ele consegue capturar. Os espelhos do grande telescópio binocular são enormes. Este telescópio consiste em 2 espelhos principais de 8 metros e 40 centímetros. Eles coletam a luz das estrelas caindo na Terra e a trazem até um certo foco, e assim podemos captar os menores sinais desses objetos distantes. Usando os espelhos, um em seguida do outro, os astrônomos conseguem capturar 2 vezes mais luz e de um campo de visão muito mais largo. A luz é refletida da superfície de cada espelho para um único ponto focal. Em seguida, um par de câmeras altamente sensíveis, cada uma valendo mais de $1 milhão, capta esta luz. Em vez de tentar coletar a luz de todo o espectro, cada câmera é sensivelmente ajustada para detectar apenas metade das cores. Essas imagens são combinadas para produzir uma imagem com uma qualidade muito melhor do que qualquer outra feita com uma única câmera. O LBT está a anos-luz dos dias em que Newton olhou para corpos celestes diretamente com seus olhos. Em 1672, o telescópio de reflexão de Newton permitiu que os astrônomos tivessem sua primeira visão clara de nosso sistema solar. Mas para ver mais profundamente no espaço, os engenheiros que estão construindo o telescópio Parsons de 180 centímetros na Irlanda precisam aprender como fazer espelhos maiores. Segundo passo, espelhos. Em 1839, o astrônomo irlandês William Parsons começa a desenhar um enorme telescópio. Ele espera que ele o ajude a resolver um grande mistério do espaço sideral.
Os astrônomos haviam observado estranhas nuvens luminosas no céu à noite. Parson quer então descobrir do que elas são feitas. Será que são feitas de partículas brilhantes de matéria ou poeira gasosa? Ou será que elas são feitas de um número infinito de estrelas, tão distantes que só se pode vê-las emitindo uma luzinha bem fraca? Então, o que tem de ser feito para descobrir é construir um telescópio gigante. Para ter qualquer chance de capturar a luz desses pontinhos fracos no céu, Parson precisa de um espelho gigante. Na época de William Parson, os espelhos dos telescópios eram côncavos, como espelhos de banheiro, que são feitos manualmente. A doutora Maggie Adrian Pocock entende bem sobre estes objetos. Ela é uma engenheira responsável pela colocação de espelhos em telescópios espaciais. Desde que era adolescente, ela faz seus próprios espelhos para telescópios. Se você colocar um pouco de pó abrasivo entre esses dois pedaços de vidro e ficar esfregando sem parar, as duas superfícies vítreas irão mudar de forma. A de cima vai ficar côncava e a de baixo convexa. Espelhos como este, feitos à mão, são na verdade alguns dos de mais alta qualidade por causa da natureza randômica do movimento das mãos humanas. Movimento randômico significa que qualquer pequeno erro será suavizado com o tempo, para criar o espelho côncavo perfeito. Mas como o espelho de Parson é grande demais para ser moldado à mão, ele projeta uma máquina para fazer o trabalho. Ele usa um motor a vapor para curvar o metal que será um futuro espelho. Depois ele baixa um disco abrasivo para dentro da superfície do espelho e o conecta a um par de braços. Uma roda giratória move um dos braços que, por sua vez, faz movimentos giratórios com o disco. Uma segunda roda atrapalha este movimento contínuo. Esse movimento irregular imita a ação randômica da mão humana. O espelho pronto é colocado não dentro de um tubo de papelão, mas no fundo de um grande tubo de madeira de 17 metros de comprimento. O tubo é suspenso em correntes entre duas paredes enormes de pedra. Contrapesos permitem que ele seja levantado facilmente até uma boa altura. Parson aponta então sua máquina para uma das nuvens misteriosas no céu. Ele não vê poeira, mas sim estrelas. Hoje sabemos que ele estava olhando para uma nebulosa de Andrômeda, uma galáxia vizinha à nossa formada por bilhões de estrelas. O telescópio de Parson foi, na verdade, um grande estímulo para o próximo telescópio gigante do início do século XX. E, claro, para nossos dias e nossa era. Em 1997. Enquanto o enorme invólucro giratório do grande telescópio binocular ainda está sendo construído, a 110 quilômetros dali, na Universidade do Arizona, uma equipe com a tarefa de construir os espelhos de 8 metros e 40 centímetros de largura está tentando encontrar uma maneira de dar a eles um formato curvado chamado parábola. Criar uma parábola a partir de vidro é simples, desde que você derreta o vidro antes e o faça girar. Aqui dentro tem um pouco de água que está representando o vidro derretido do espelho. Agora eu vou girar isso devagar e vou acelerar cada vez mais. E então as forças centrífugas irão mover uma parte dos fluidos para fora. E então obteremos nossa parábola. Aqui está, uma forma parabólica.
Para fazer isso em grande escala, os técnicos no laboratório de espelhos constroem uma fornalha giratória gigante, dentro da qual eles colocam 21 toneladas de vidro. Os especialistas em ótica precisam verificar cada pedaço do vidro japonês importado à procura de falhas. A fornalha aquece o vidro até ele derreter, enquanto gira a uma taxa de 7 rotações por minuto. Forças centrífugas empurram o vidro derretido, formando uma parábola. Para manter este formato enquanto o espelho estiver resfriando, a fornalha será mantida em movimento durante outras 12 semanas. Em seguida, os espelhos são polidos para criar uma superfície perfeita. Mesmo hoje, a ferramenta de polimento é projetada para imitar a ação randômica da mão humana. Se você for um fabricante amador de telescópios, você fará um espelho esfregando areia na superfície para torná-la a mais macia possível. Esta ferramenta de polimento consegue o mesmo resultado. Ela tem umas almofadas aqui que, quando aplicadas à superfície do espelho, começam a esfregá-la. Esses acionadores aplicam uma quantidade diferente de força aqui que muda o formato da superfície abaixo. Isso significa que cada almofada está exercendo uma força descendente diferente num ângulo de ataque diferente também, à medida que passa pela superfície do vidro. Nos estágios finais, a ferramenta de polimento remove uma camada de vidro de 1 átomo de espessura cada vez que passa pelo disco. Para completar o processo, uma fina camada de alumínio precisa ser aplicada a cada disco para criar a superfície espelhada. Os engenheiros colocam o disco de vidro dentro de uma redoma gigante. Bombas poderosas sugam todo o ar da redoma para criar um vácuo. Crisóis nas laterais da redoma superaquecem pequenas quantidades de alumínio. À medida que a água evapora, moléculas de alumínio flutuam através da câmara e condensam na superfície do vidro. O vácuo garante que as moléculas se espalhem por igual em toda a superfície, criando um espelho refletor perfeito. Depois de cobertos, os espelhos têm a capacidade de capturar mais de 90% da luz que entra no telescópio. Depois de quase 4 anos girando, sendo polidos e testados, os espelhos estão prontos. O resultado foi espetacular. O desvio do número perfeito foi cerca de 25 nanômetros, o que equivale a cerca de 1/milionésimo de uma polegada. É como se o Oceano Atlântico tivesse ondas de cerca de somente 2,5 centímetros em toda a sua extensão. É uma bela superfície cuja qualidade é vista quando a colocamos em uso no céu. Em 1845, os espelhos dentro do telescópio de Parsons o permitiram observar algumas estrelas de brilho muito fraco na galáxia. Mas para estudar estrelas distantes com mais detalhes, os astrônomos que estão construindo o telescópio Hooker na Califórnia precisam encontrar uma maneira de segui-las à medida que elas se movem no céu da noite. Terceiro passo: rastreamento. No início do século XX, os astrônomos estão tentando capturar a luz de estrelas tão distantes e de brilho tão fraco que não podem nem ser vistas a olho nu, nem mesmo quando vistas através do mais poderoso dos telescópios. A única maneira de vê-las é fotografando-as. O maior desafio para os astrônomos é manter esses pontinhos de luz na mira o tempo suficiente para conseguirem uma foto.
O problema é que, como a Terra está em constante rotação e as estrelas relativamente paradas, elas parecem se mover pelo céu da noite. Portanto, manter-se fixo numa estrela é muito difícil. Os engenheiros têm um plano. Eles montam seu telescópio em uma estrutura giratória. À medida que a Terra gira, eles giram a estrutura na direção oposta. Este movimento mantém o telescópio travado num único ponto no céu. Mas os projetistas do telescópio precisam garantir que a velocidade com a qual a estrutura gira esteja em perfeito alinhamento com a rotação da Terra. E para a sorte dos astrônomos, já existe uma máquina que trabalha seguindo os movimentos da Terra. Como para cada rotação de nosso planeta, o ponteiro das horas de um relógio dá 2 voltas de 12 horas. Em 1906, os projetistas do telescópio Hooker tentaram usar um mecanismo de relógio para fazer seus instrumentos girarem. Eles o usam para mover uma roda gigante de 5,5 metros de diâmetro. Ela gira o telescópio de 100 toneladas na direção oposta à da rotação da Terra, com uma precisão infalível. É Edwin Hubble quem captura algumas das mais incríveis imagens usando a câmera do telescópio Hooker. Esta fotografia, uma imagem da nebulosa de Andrômeda, revoluciona nosso entendimento sobre o universo. Hubble calcula que a nebulosa esteja a cerca de 1 milhão de anos-luz de distância. Distante demais para ser parte de nossa galáxia e deve formar a sua própria. Hubble é a primeira pessoa a provar que a nossa não é a única galáxia no universo, mas uma entre milhares. No grande telescópio binocular no Arizona, a estrutura no topo da montanha agora está completa. Mas antes que os 2 espelhos gigantes possam ser instalados, a equipe precisa aperfeiçoar a base, o que permitirá mover o telescópio com uma precisão impecável. Geralmente, um filme feito com óleo lubrificante entre os mancais é o problema. O Dr. Andrew Shiglow demonstra como. Tenho 2 placas de vidro e elas representam os mancais. Em cima dos 2 mancais, eu vou colocar um peso de 5 quilos e eles estão se tocando. Agora, vou tentar mover este peso aplicando alguma força nele. Podemos notar que a vareta inicialmente dobra e, claro, acaba se quebrando. Agora, se repetirmos a experiência, mas dessa vez colocando algumas gotas de lubrificante entre as 2 placas de vidro, ou seja, se eu pingar óleo entre as placas, poderemos notar que o óleo se separa e forma uma camada muito fina de um filme. Agora vamos colocar o peso em cima e vamos tentar empurrá-lo outra vez. Agora podemos notar que com um pequeno toque ele escorrega e cai. E este é o princípio. Uma camada muito fina de óleo com forças enormes segurando as moléculas. Essas forças conseguem suportar pesos mecânicos enormes, e assim os mancais conseguem fazer o seu trabalho. Mas algo tão pesado quanto o grande telescópio binocular esmagaria a camada de óleo. Então os engenheiros colocam a estrutura em forma de C em 4 grandes almofadas. E usam jatos de alta pressão para bombear o óleo para cima em direção ao telescópio. Isso repõe constantemente o óleo que foi empurrado para fora e fornece um filme fino e escorregadio sobre o qual o telescópio pode deslizar. Em 1917, o telescópio Hooker, com sua precisão em rastreamento de objetos,
revelou segredos sobre o universo com os quais os astrônomos nunca tinham sonhado. Mas em sua busca para ver mais além, eles teriam que encontrar uma maneira de atravessar o brilho da cidade. Quarto passo, transportando o espelho. No final dos anos 20, Edwin Hubble ainda está medindo a distância de galáxias distantes quando nota algo estranho. As estrelas parecem estar se distanciando umas das outras. Isso sugere que o universo está se expandindo. Os astrônomos decidem construir um telescópio grande o bastante para testar a teoria de Hubble. Este telescópio terá um espelho 2 vezes o tamanho de qualquer outro. Só existe uma fábrica de vidro nos Estados Unidos com as características exigidas para se construir tal espelho. Mas esta fábrica fica na costa leste do país e este não é o local ideal para a localização de um telescópio. Assim como hoje, as luzes brilhantes de cidades como Nova York criam um brilho muito forte no céu acima, e a poluição dessas luzes dificulta a visualização de estrelas. Finalmente, os projetistas encontram a localização perfeita. Uma montanha tão distante das luzes das cidades, que tem o céu mais escuro e mais limpo do que qualquer outro lugar nos Estados Unidos. O único problema é que esta montanha fica na Califórnia, a mais de 3.000 quilômetros da fábrica de vidro no estado de Nova York. Os engenheiros terão então que encontrar uma maneira de atravessar o país com este espelho. Foi um grande exercício de logística. A coisa toda pesava muito e era provavelmente o pedaço de vidro mais ambicioso já criado. Claro que naquela época o meio de transporte usado era a ferrovia. Mas não há vagões largos o bastante para transportar cargas de 5 metros de largura se ela for disposta na horizontal. Mas a altura do espelho na vertical seria grande demais. Como para colocar o espelho na vertical dentro do vagão, os projetistas precisam reduzir a altura no todo. Eles encolhem as rodas dos vagões em 18 centímetros. Em seguida, eles constroem um poço no meio do vagão de modo que o disco fique quase colado nos trilhos. Eles revestem o vagão com borracha para absorver os choques e adicionam um contrapeso de vigas de aço para evitar que o vagão superpesado tombe. Somente agora os engenheiros sentem confiança para dar início à perigosa jornada. À medida que o espelho atravessava o país, as pessoas saíam às ruas para vê-lo passar. Elas estavam encantadas com aquele grande espetáculo, com aquela peça da engenhosidade americana atravessando o país. Mas nem todos ficaram encantados pelo espelho, como o astrônomo, cujo nome foi dado ao espelho, logo descobriu. George Ellery Hale, claro, era o patrono do grande instrumento e fez um comentário para um jornal americano de que com aquele telescópio seria possível enxergar o início dos tempos. Ver quando as primeiras galáxias foram criadas, talvez as pegadas do Criador. Talvez fosse possível ver a criação do universo, a criação de Deus. Então, infelizmente, à medida que o espelho percorria o país, certos grupos fundamentalistas que não gostaram dessa ideia fizeram protestos. Os engenheiros temem que os fanáticos atirem objetos no espelho durante sua viagem pelo país. Por isso, eles o protegem com uma cobertura à prova de balas feita de um aço de 6 milímetros de espessura. Em junho de 1948, o enorme espelho está seguro dentro de seu invólucro de aço.
E os astrônomos começam a usá-lo para testar a teoria de Hubble de que o universo estava se expandindo. Talvez a coisa mais importante que o telescópio Hale tenha nos dito é que o universo provavelmente nasceu de uma grande explosão. O telescópio coleta dados suficientes para mostrar que todas as estrelas do universo estão se afastando de um único ponto. Isso sugere que tudo começou de um único ponto e depois um evento cataclísmico expulsou tudo para fora. Este evento foi batizado de Big Bang. No dia 23 de outubro de 2003, os astrônomos esperam ansiosos a entrega de seus espelhos gigantes. Embora os espelhos não tenham que viajar tanto quanto o grande disco de Hale, a equipe ainda tem que levá-los para o topo de uma montanha de mais de 3.000 metros de altura. Esta jornada também corre o risco de sofrer sabotagem. Mas dessa vez a ameaça pode não vir de grupos religiosos fundamentalistas, mas sim de ambientalistas. Estamos no meio de uma das florestas nacionais dos Estados Unidos. E quando você entra numa floresta nacional, você vê escrito terra de muitos usos. Mas acontece que grupos diferentes tinham visões diferentes sobre o uso do topo dessa montanha. Um grupo de ambientalistas militantes afirma que o telescópio profanou a floresta nacional e, de repente, sua ira tem uma vítima. O comboio do espelho. Uma escolta da polícia protegerá a carga preciosa até ela chegar à base da montanha. Mas, uma vez lá, a equipe irá enfrentar seu maior desafio. A estrada para o topo da montanha é estreita, cheia de curvas e de árvores. Mas como o comboio não pode cortar nenhuma árvore para facilitar a subida, eles calculam que se colocarem a caixa do espelho a um ângulo de 60 graus, a carga ficará num tamanho em que será possível passar entre as árvores. E baixa o bastante para não bater nos galhos acima. Mas com uma subida tão traiçoeira à frente, só o ângulo escolhido já é um problema. Com um centro de gravidade tão alto, o menor erro poderia fazer a carga tombar, destruindo árvores e um espelho de 10 milhões de dólares. Para manter o trailer nivelado, a equipe adapta pistões hidráulicos para cada uma das rodas do veículo. Isso os permite ajustar os ângulos do veículo à medida que ele sobe a íngreme estrada e que o espelho seja mantido no ângulo certo durante a subida. À medida que o espelho se aproxima do cume, a velocidade dos ventos chega a 100 km por hora. Mas a equipe acaba conseguindo e o espelho chega a seu destino são e salvo. Em 3 dias, eles levaram tanto as células do espelho quanto cada um dos espelhos principais quando ficaram prontos e chegou tudo em perfeitas condições. Então foi real. Foi um desafio impressionante, mas bem sucedido. Nenhuma árvore foi danificada durante este processo. O acesso a um lugar nessa altitude dá aos astrônomos uma visão mais clara do céu à noite. Mas a noite nessas regiões altas é muito fria e isso pode danificar seu delicado aparelho. Então, para colocar seu telescópio no lugar mais alto até aquele momento, os engenheiros soviéticos precisam encontrar uma solução para seu problema. Quinto passo: temperatura. Em 1966, o telescópio Hale, nos Estados Unidos, ainda é o maior do mundo e fornece uma visão sem igual do universo. Então, para não ficar para trás,
A União Soviética quer ir além em tamanho, em altitude e distância com o telescópio Bolshoi. Eles escolhem as montanhas do Cáucaso no sul da Rússia. Mas as temperaturas à noite neste local caem para menos 10 graus Celsius. As espessas paredes de metal do estojo do telescópio prendem o calor da tarde por dentro, mantendo o aparelho aquecido. Mas quando as portas se abrem para a observação, o ar frio da noite entra, fazendo as temperaturas baixarem. Isso resfria o espelho e ele começa a se contrair, distorcendo a superfície perfeita e borrando a imagem. A doutora Maggie Adrian Pocock explica como a mudança na temperatura pode alterar as leituras dos astrônomos. Esta tigela representa meu espelho. Eu vou fazer uma parábola nessa superfície aplicando um vácuo. Essa superfície curvada representa o espelho do telescópio. Temos a luz dos bilhões de estrelas distantes entrando por aqui e isso está representado por estes lasers. Agora eu vou dar uma puxadinha e vão refletir no espelho parabólico. Eu posso trazer a luz para um bom foco. Em seguida, trarei a tela para dentro. Agora tenho 2 pontos de luz focalizados juntos no telescópio. E uma ótima imagem. O problema é que, se eu aplicar calor ao espelho, os 2 pontos de luz perderão o foco, irão se separar e isso irá resultar em uma imagem desfocada, inútil em astronomia. Afastaremos o calor do telescópio. A cúpula pode abrir de noite, mas 2 dos pontos de luz ainda estão separados, porque leva um tempo maior para se recuperar. Se subirmos esta escala até um telescópio de 6 metros de diâmetro, estaremos falando de um longo tempo para trazer estes 2 pontos de luz de volta ao foco. E este é um dos problemas que temos com telescópios. Para resolver este problema, os engenheiros soviéticos criadores do Bolshoi precisam manter a temperatura constante em seus espelhos. Eles instalam então unidades de resfriamento ao lado da cúpula. Ventiladores sugam o ar num dia relativamente quente e o lançam sobre canos que contêm gás frio. Isso resfria o ar para a temperatura da noite. Em seguida, bombas levam o ar frio para dentro da cúpula, reduzindo a temperatura para que ela se iguale às condições ao ar livre quando a cúpula se abrir à noite. Os astrônomos encarregados do grande telescópio binocular no Arizona dividem as mesmas preocupações com seus colegas russos. Estamos em cima de um pico de 3.500 metros, num local onde o clima é continental. No inverno, a temperatura cai para menos 15 graus Celsius, com um vento terrível. E no verão ela pode chegar a mais de 20 graus centígrados. Em vez de resfriar o edifício todo, os engenheiros decidem resfriar somente o espelho. Eles aproveitam as cavidades feitas na parte de trás do espelho. E injetam ar frio através de jatos minúsculos dentro delas. Isso resfria o espelho por dentro, mantendo a temperatura constante e evitando que a placa da frente do espelho se dobre. Isso permite que, dentro de um período muito curto de tempo, a placa da frente, que tem 2,5 centímetros de espessura e que forma a superfície perfeita do espelho, fique em equilíbrio com o que está ao seu redor. Em 1975, o ar-condicionado em espelhos permitiu que os astrônomos do telescópio Bolshoi
fizessem observações precisas mesmo nas noites mais frias. Agora só resta mais um obstáculo no caminho para se obter a visão perfeita do universo. Para construir o grande telescópio binocular no Arizona, os astrônomos precisam encontrar uma maneira de abrir uma fenda através da densa atmosfera terrestre. Sexto passo: atmosfera. Quando olhamos para o céu à noite, vemos estrelas cintilando. Bonito para nós, mas uma dor de cabeça para os astrônomos. O cintilar das estrelas é causado por turbulências na atmosfera. A luz viaja mais depressa através de bolsões de ar quente do que através de bolsões de ar frio, e isso causa esse cintilar. Aqui temos um laser refletindo desse espelho raso para dentro desse pedaço de papelão. Se eu ligar o laser, vamos ter um ponto de luz fixo. Se eu introduzir alguma turbulência... Meg coloca uma chama embaixo da trilha da luz para criar bolsões de ar quente ou turbulências. Agora vemos que o ponto de luz não está mais fixo. Ele está se movendo e cintilando. E é este o problema que os astrônomos enfrentam. Os raios de luz das estrelas viajam pelo espaço como ondas. Estas ondas estão sempre paralelas ou em fase de entrada entre si. Sem a atmosfera, as ondas de luz alcançariam um telescópio na Terra em fase de entrada. E os espelhos do telescópio seriam capazes de focalizar a luz para criar uma imagem clara da estrela. Porém, à medida que a faixa de ondas de luz entra na atmosfera da Terra, as ondas que passam pelos bolsões de ar quente aceleram, enquanto que as que passam pelos de ar mais frio diminuem de velocidade. Isto significa que quando atingem os telescópios no solo, as ondas estão em fase de saída em relação umas às outras, fazendo a imagem ficar deslocada. Os projetistas dos telescópios logo perceberam que colocar seus observatórios no topo de montanhas estava apenas na metade do caminho para a solução do problema causado pela atmosfera da Terra. Em uma ação radical, os astrônomos decidem eliminar todos os problemas de uma vez. E lá vai o ônibus espacial Discovery levando o telescópio espacial Hubble. E prendem o telescópio num foguete. Por que colocar um telescópio no espaço? Porque lá ele ficaria livre de toda interferência terrestre e atmosférica. No espaço, ele funciona em condições de puro vácuo e você tem a visão perfeita o tempo todo. E é aí que a engenharia vale a pena. Aguardando para a separação da SIV. Em 1990, o ônibus espacial Discovery põe o telescópio espacial Hubble em órbita. A velocidade da Discovery é de 1.310 metros por segundo. Flutuando a mais de 500 quilômetros acima da superfície da Terra, o Hubble está livre da atmosfera e das distorções que ela cria. Mesmo com um espelho menor, o Hubble produz imagens incríveis do espaço sideral. A partir de uma foto significativa, os astrônomos deliberadamente treinam seu telescópio em uma faixa no céu que parece vazia. Depois eles abrem o obturador da câmera para uma exposição que dura quase 1 milhão de segundos. O resultado é a fotografia mais profunda do universo visível já tirada. O que parecia ser um vazio contém 10.000 galáxias, cada uma delas com cerca de 10 bilhões de estrelas. Mas, apesar de todas as suas inegáveis qualidades, o Hubble tem uma falha. Se um de seus instrumentos falhar em órbita, os engenheiros terão que enviar um ônibus espacial para consertá-lo. Uma tarefa difícil. O telescópio perfeito teria que estar na Terra e mesmo assim ser capaz de ver através da turbulenta atmosfera. Os engenheiros do grande telescópio binocular acham que ele pode chegar a um ponto em que poderá obter, do solo, imagens claras do espaço sideral. Sua ideia é medir a extensão a qual a luz é distorcida pela atmosfera
e deliberadamente deformar um segundo conjunto de espelhos para cancelar este efeito. Estes pequenos espelhos ficarão em cima dos espelhos principais do telescópio. Atrás deles estarão centenas de pistões motorizados. Eles empurrarão e puxarão a superfície do espelho um mínimo suficiente para realinhar as ondas de luz reincidindo sobre ele. Quando as ondas de luz baterem e voltarem e focalizarem na lente da câmera, elas estarão perfeitamente paralelas e de volta à fase de entrada. Isso permitirá ao LBT produzir imagens 10 vezes mais precisas do que as emitidas pelo telescópio espacial Hubble. Quando este sistema estiver instalado, os astrônomos poderão enxergar através da atmosfera como se ela não existisse. Eles não verão apenas estrelas distantes, mas os planetas que as orbitam também. Examinando estes mundos distantes, eles esperam descobrir como nosso planeta foi formado e como a vida na Terra começou. O grande telescópio binocular é uma das verdadeiras maravilhas da ciência, que nasceu graças às inovações e aos atos ousados do passado. É a janela mais moderna para dentro de nosso universo. Versão Marshmallow São Paulo.